Calcule as áreas usando integração. Vamos resolver o item F. Para calcular essa área, precisamos imaginar um retângulo aqui e um retângulo aqui. Lembrando que toda vez que quem controla por cima ou por baixo, a função que controla por cima ou por baixo mudar, você é obrigado a quebrar a integração. Logo, nós vamos precisar de duas integrais para calcular essa área. A primeira integração vai acontecer de 0 a 2 ao longo do eixo x, por isso que aqui é dx, de 0 a 2, sempre a função de cima menos a de baixo, f de x menos g de x. E a segunda integral ao longo do eixo x vai de 2 a 4, o h de x menos o w de x. Resolvendo essa integral, essas duas integrais, vamos estar resolvendo exatamente o valor dessa área, calculando o valor dessa área. Essa figura aqui, para nós calcularmos a área, vamos ter que imaginar dois retângulos. Observe que quem controla por cima aqui é o f de x, esse retângulo, e quem controla por baixo é o g de x. E esse retângulo está sendo acumulado ao longo de dx, por isso que aqui é dx. Então a primeira área vai de f de x, o de cima, menos o de baixo, g de x, de 0 a 2, que é o limite da integração. Por que eu tenho que construir outra integração? Porque a partir do 2, muda a função que controla o retângulo por cima e por baixo. Então a próxima integral vai de 2 a 4, ao longo de dx. A função de cima menos a função de baixo. Fica h de x menos w de x. Ao resolver essas duas integrais, estarei calculando a área dessa figura. Para calcular a área dessa figura, eu preciso imaginar os retângulos, sendo acumulado em relação ao eixo x. A primeira figura vai de 0 a 2, e a função de cima menos a função de baixo. Então fica f de x menos g de x. E a segunda figura vai de 2 a 4, a função de cima menos a função de baixo, h de x menos w de x. Então, resolvendo essas duas integrais, estaremos determinando a área dessa figura aqui. Para calcular a área dessa figura, aqui todinha, precisamos imaginar dois retângulos. Então, observe que toda vez que muda quem controla o retângulo por cima ou por baixo, é necessário você quebrar a integração. E esses retângulos estão sendo acumulados ao longo do eixo x. Então, a primeira integral, o x vale 0 e o limite x2. A função que está em cima é f de x menos a função que está embaixo, g de x. A próxima integral vai de esse retângulo está sendo controlado de 2 a 4. Mantenha exatamente a função que está controlando os dois, de 2 a 4. A função de cima, h de x, menos a função de baixo, g de x. Vamos deixar essas contas por vocês. Gostaríamos que vocês calculassem como se fosse como atividade. Então, você vai ter que calcular a área dessa figura, vai ser determinada quando você determinar o resultado dessa integral aqui, dessas duas integrais. Para calcular a área dessa figura aqui, repare bem, a função que está controlando aqui por baixo é a mesma, mas a função que está controlando por cima muda. Então, imaginando dois retângulos, eu vou ter que quebrar aqui, porque a função que controla o retângulo por cima mudou. Então, é necessário quebrar a integral. Então, eu vou calcular essa figura mais essa figura. A primeira figura vai de 0 a 2, e a função é f de x menos g de x. E a segunda integral vai de 2 a 4, tudo está sendo ao longo de dx. De 2 a 4, de h de x menos w de x. Vamos deixar isso por conta de vocês, esses cálculos.
Calculando essas duas integrais, estamos calculando o valor da área dessa figura.